Olá, pessoal do nono ano. Terminamos a Primeira Guerra Mundial, então vamos entrar na Revolução Russa de 1917. Então, relembrando, Primeira Guerra Mundial 1914 a 1918, com a participação da Rússia, e no meio dessa guerra, 1917, a Rússia vai sair da guerra, como nós vimos nos vídeos sobre a Primeira Guerra, porque ela vai passar por uma revolução interna, a Revolução Russa de 1917. Então, igual trabalhamos a Primeira Guerra, eu vou dividir em alguns vídeos para ficar um pouco menos pesado aí para vocês. Então, esse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho, brevemente, sobre a Rússia atual e eu dar um panorama do que era a Rússia antes do processo revolucionário de 1917. Então, a Rússia é um país gigantesco, Todos vocês já devem ter escutado falar, alguns mais, outros menos, mas se você pensa na Rússia positivamente ou negativamente, aí é uma questão pessoal, mas ninguém pode negar a importância que a Rússia tem mundialmente. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do planeta, é o maior país do planeta em extensão territorial, tem uma população aí de 143 milhões de pessoas, então é um país com muita gente, um pouquinho menos que o Brasil aí, mas bastante gente. Na Europa é o país mais populoso, com maior população, e tem uma importância econômica muito grande e uma importância geopolítica muito grande também. E essa importância geopolítica se dá principalmente para nós por dois motivos. É o motivo do orçamento militar que a Rússia tem. Então a Rússia destina muito da sua riqueza para o exército, para as forças militares. Então ali naquela parte oriental da Europa, fronteira ali com a Ásia, Oriente Médio, a Rússia tem uma importância muito grande pelas armas, e também econômica, porque ela faz fronteira com 16 países mais pobres que a Rússia e que dependem da Rússia, para comprar seus produtos e para que a Rússia venda os seus produtos para eles. Então a Rússia é um líder local muito grande e um líder mundial também. Então essa é a Rússia atual, a Rússia gigantesca com uma população espalhada aí que não causa uma densidade demográfica muito grande, mas uma população que, em números brutos, tem muita importância mundial. Então essa é a Rússia de hoje. E nós vamos ver agora, lógico, a Rússia anterior a 1917. Então vamos fazer um panorama rápido da Rússia desde meados do século XIX, então ali depois da metade do século XIX, e o início do século XX, que é quando vai entrar na Revolução Russa em 1917. Então o que era a Rússia? Primeiro, politicamente. Politicamente nós temos uma Rússia que era uma monarquia absolutista. E aí a gente retoma lá o 8º ano. É aquela monarquia onde o rei tem todos os poderes, ele tem o poder absoluto, que no caso da Rússia era o czarismo, que vem lá do César romano. Então a Rússia era governada por um czar, Alexandre II, depois Nicolau, que vai ser o imperador, o czar, na época que estoura a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, Nicolau II. Então eu tenho uma Rússia monarquia absolutista, quando praticamente todos os outros países europeus já caminhavam para a democracia, ou para uma monarquia constitucional. A Rússia estava, logicamente, atrasada nesse sentido. E Nicolau II, na época da Revolução, ele governava com o apoio da Igreja Ortodoxa Russa, que é a maior igreja lá na Rússia. Então, a gente retoma lá o 7º ano, teve uma divisão no cristianismo, fundou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ser dominante na Europa Ocidental e no Brasil, logicamente, trazida pelos portugueses,
E a outra divisão vai ser a ortodoxa grega, que depois vai mudar para a ortodoxa russa. Então é muito importante essa religião lá na Rússia. E quem comandava ela, né, era Nicolau II, era o czar. Ele tinha o apoio total dessa igreja. Então ele tinha o poder político e o poder religioso também. E o poder econômico, logicamente, porque ele governava com o apoio da nobreza proprietária de terra. Né? Então a gente vai retomar novamente lá o 7º ano, o feudalismo, né? Que já acabou há quase 500 anos, agora que nós estamos estudando, esse período que nós estamos estudando, mas a Rússia era praticamente um feudalismo. Né? As pessoas no campo trabalhando em troca de um pedaço de terra. Então, a Rússia a gente não pode chamar de feudal, porque o feudalismo já acabou, mas é bem semelhante ao feudalismo que nós estudamos lá no 7º ano. Então eu tenho uma Rússia atrasada, mas que por volta ali de 1850, né, ela vai tentar se modernizar. Né? Então o czar vai criar medidas modernizadoras para a Rússia. Então ele vai tentar trazer indústrias para a Rússia, né? Seguindo aí a segunda revolução industrial. Só que a Rússia não tem dinheiro para isso. Então, ao contrário dos outros países que se industrializam, a Rússia vai se industrializar com capital estrangeiro, né? Dinheiro da Bélgica, dinheiro da França, dinheiro da Inglaterra, da Alemanha, etc. Então é uma industrialização com capital estrangeiro. Para trabalhar na indústria, a gente viu que o funcionário precisa de educação. Então ele também vai investir em educação, vai investir na modernização das cidades. E aí voltando principalmente Moscou e São Petersburgo. Então eu tenho uma Rússia de enorme contraste, né? Eu tenho o campo extremamente atrasado, o campo no qual vivem 80% dos russos, extremamente atrasado, né? Análogo ao feudalismo. E eu tenho cidades se modernizando, entrando aí na era da Revolução Industrial, com ferrovias, portos, né? A Rússia é um país extremamente grande, então é um país com muita matéria-prima, o que vai favorecer enormemente essa indústria, mas com o problema do capital estrangeiro, né? Já que o lucro dessa indústria, uma parte grande dele volta para o país de origem. Então a França vai ter uma parte desse lucro da industrialização russa. Então é esse país de contraste que vai gerar a Revolução de 1917. Né? Além disso, né, aí a gente entra mais para a cidade, que é onde vai ocorrer a Revolução de 1917 e as outras revoluções que eu vou tratar nas próximas aulas. Né? O que eu tenho na cidade? Essa indústria chegando, né? Então São Petersburgo e Moscou e algumas outras cidades, né, se industrializando com condições não muito próprias, né, para o trabalhador. Então eu vou ter ausência total de leis trabalhistas, então nada protege o trabalhador. Esse trabalhador vai trabalhar em condições de higiene precárias, né? Então condições totalmente insalubres. Ele vai trabalhar de 12 a 16 horas por dia, né? Então não vai sobrar muito do seu tempo. O salário baixíssimo, né? Que nós já vimos que geram dois problemas, né? O problema pessoal, né? A pessoa não consegue sobreviver do seu trabalho, e um problema também para o país, porque essa pessoa que ganha pouco, ela não consome. Então eu estou produzindo, né? A indústria produz, mas o seu próprio trabalhador não consegue consumir o que está sendo produzido. Né? Eu tenho muitos riscos de acidente, né? Porque não tem nenhuma legislação que proteja, que indique de segurança de trabalho, né? E como não tem lei trabalhista, se você se machuca trabalhando, você é mandado embora sem ganhar nenhuma indenização. Então você fica sendo um inválido, vai ser um mendigo.
né? Então, eu tenho uma enorme exploração do trabalhador, né? E aí esse termo exploração do trabalhador, a gente vai trabalhar no conceito socialista que vai se colocar depois na Revolução. Isso a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Então eu tenho uma exploração gigantesca do trabalhador que vai gerar greves e a criação de sindicatos, de sovietes, também vamos trabalhar no próximo vídeo. Então eu tenho uma exploração muito grande, vai gerar revolta, e esses trabalhadores revoltados, né, com acesso à educação, lembrando, voltando lá, que o Czar investiu em educação, então esse trabalhador que já tem acesso à educação vai se revoltar com a exploração. E esse trabalhador vai procurar alternativas, né? Ele percebe que ele vive sobre o sistema capitalista e que ele não está feliz com esse sistema, que ele está sendo explorado, muito explorado. Então ele vai procurar o antagônico, né? Aquilo que se opõe ao capitalismo. E ele vai achar nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, né? O comunismo. E aí esses trabalhadores explorados, seus líderes principalmente, vão passar a adotar ideias comunistas, ideias socialistas, e isso vai gerar a Revolução Russa de 1917. Então esse é mais ou menos o panorama da Rússia pré-revolução. A gente termina esse vídeo por aqui. Vocês vão anotar todas as dúvidas que vocês tiverem e a gente vai tirar essas dúvidas na nossa aula online. Ok? Abraço!